Olá, hoje eu vou falar sobre o novo regime fiscal, a emenda constitucional número 95, que está deixando alguns concurseiros, alguns servidores públicos preocupados. Eu vou explicar a parte que se atém aos concurseiros e as pessoas que estão fazendo concurso querendo ingressar no serviço público e aos servidores públicos em questão de aumento, questão de remuneração, reestruturação de carreira, quais são as consequências e como é que funcionam as regras aqui, como que vai impactar para o servidor público. Em primeiro lugar, a gente tem que ver que os limites eles são individualizados, então não é o limite do orçamento como um todo. Então, por exemplo, a gente tem alguma das regras que faz restrições a aumento de servidores e restrições ao concurso público. Por exemplo, se o Poder Executivo fizer exceder os gastos, nada impede que no Poder Judiciário o STF realize o concurso, o STF dê aumento de carreira, desde que ele individualmente não tenha problema também com gastos. E ainda, por exemplo, aqui no Poder Judiciário, ainda tem as subdivisões, por exemplo, o STF pode exceder os gastos e vai ter algumas sanções, mas o STJ continua, se não exceder os gastos, continua com as mesmas regras, sem podendo dar aumento, podendo dar concurso. E mesmo, depois eu vou explicar melhor, mesmo quando o poder vai sofrer algumas sanções, ainda tem algumas maneiras, de acordo com a emenda constitucional, de fazer algum concurso, embora realmente tenham muito mais restrições. E no âmbito geral também a gente vai ter mais restrições, porque o gasto realmente vai estar limitado ao IPCA. Então, por exemplo, o STJ, o STF tem o seu orçamento, o STJ também, o CNJ, a Justiça do Trabalho, todos esses órgãos aqui, no âmbito do Poder Judiciário, no Poder Legislativo, também o orçamento é individualizado para o Senado, o orçamento é individualizado para a Câmara, o orçamento TCU, então se o Senado extrapola o limite de gasto, o TCU não vai sofrer as mesmas penalidades, enfim. No âmbito do Ministério Público, a gente tem o Ministério Público da União e o Conselho Nacional do Ministério Público também com orçamentos distintos. E a gente também tem o orçamento distinto para a Defensoria Pública da União. Todos esses órgãos aqui têm limites individuais. Vamos continuar aqui. Então, qual seria, por exemplo, a gente está em 2016, quando estou fazendo esse vídeo aqui em 2016, a gente tem, por exemplo, em 2017, o orçamento ele vai ser o orçamento de 2016 acrescido de 7,2%. Tem algumas exceções desses gastos que a gente vê aqui, que é o orçamento baseado nas despesas primárias, mais 7,2%, e a gente tem várias exceções lá na emenda constitucional 95, mas eu achei melhor aqui não colocar para não deixar o vídeo muito extenso. O principal, a regra geral, é que a gente pega as despesas primárias, o orçamento de 2017, as despesas primárias de 2016 e acresce de 7,2. No caso de 2018 e nos anos subsequentes, a gente vai acrescer, por exemplo, no caso de 2018, a gente pega o orçamento de 2017, coloca a variação do IPCA de 2017 apurada dos últimos 12 meses em julho e faz o orçamento. E aí a gente vai ter o limite dos gastos. Então, caso o poder descumpra esses limites estabelecidos, a gente vai ter algumas regras aqui, e essas regras que preocupam mais os servidores, que vão impactar nos concursos públicos em outras coisas. Eu coloquei aqui as que eu achei principais e vou aqui esmiuçar um pouquinho para a gente entender melhor. Então, em caso de descumprimento dos limites estabelecidos, fica vetado. Então, cada um com seu limite individual. Repetindo, né, para sendo redundante, mas ajuda a entender melhor, o limite de um não é o limite do outro. Então, cada um tem o seu limite individual e as penalidades também são individualizadas para cada orçamento desse aqui que eu coloquei. Então, fica vetado, né, caso descumprimento do limite, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração. Então, basicamente aqui que não vai ter aumento, que não vai ter reestruturação de carreira, que melhore as condições do servidor, então que aumente o poder executivo. A criação de cargo em empresa ou função, que implique aumento de despesa, porque a gente coloca aqui a criação de cargo que implica aumento de despesa. De repente você transforma um cargo no outro, deixa a mesma remuneração e não implica aumento de despesa. Né? De repente você pega um cargo que não está usando,
transforma ele em outro e aí não deu aumento de despesa. Enfim, a gente tem algumas formas aqui, pode criar cargo, mas desde que não implique aumento de despesa. Alteração de estrutura de carreira que implica aumento de despesa. Então, melhorar a carreira, né? A gente tem a progressão, normalmente a gente tem a progressão ano a ano das carreiras do serviço público, então se você diminui o tempo que as pessoas demoram para progredir na carreira, se você diminui a quantidade de níveis que tem, né, e deixa mais curto até chegar ao topo da carreira, isso implica aumento de despesa, isso vai estar vedado também. A admissão, contratação de pessoal, qualquer título, ressalvadas as reposições de cargo de chefia e direção. Por exemplo, se o seu chefe sai do cargo, logo você vai poder repor, não vai ficar sem chefe. Que não acarrete aumento de despesa, então você coloca o chefe mais com a mesma função que ele tinha, com a mesma vinculação remuneratória, não vai mudar as despesas, não vai ficar sem chefe, né, se ele sair, né, para poder contratar, mas porque a outra pessoa saiu. E aquelas decorrentes de vacâncias dos cargos efetivos ou vitalícios. Então, mesmo que você tenha problema de o órgão seja sancionado, por exemplo, se tiver vacância, não pode contratar mais pessoa para aumentar a despesa, mas você pode repor essas vacâncias com concurso público. Então, a gente coloca aqui, a gente vai esmiuçar, acabei de falar aqui, a realização de concurso público fica vetada, como aqui eu já falei, exceto para reposições de vacâncias previstas no inciso 4. Então, se tiver vacância, a gente pode realizar concurso sim. Então, não é totalmente vetada a realização de concurso. Vamos continuando aqui. No caso, esse aqui é o que mais me preocupa. No caso de descumprimento de qualquer dos limites individualizados que trata o caput do artigo 107, os limites que eu falei, desse ato de disposições constitucionais transitórias, fica vedado a concessão de revisão geral prevista no inciso 10 do caput da Constituição Federal. Então, esse aqui é um dispositivo que todo ano tem que ser concedido, sem distinção de índices, um reajuste para recompor a inflação dos servidores, para os servidores não perderem o poder aquisitivo. E nesse caso, que é o que eu acho que impacta mais, esse artigo aqui fica vedado essa concessão de revisão geral, que é para garantir, por exemplo, a gente tem anos aqui com inflação de 10%, e a pessoa fica sem aumento nenhum, então ela perde 10% do valor real do poder aquisitivo. Isso aqui é o que me preocupa mais. Esse parágrafo aqui que está lá nas disposições constitucionais transitórias, eu vou até repetir aqui. No caso do descumprimento de qualquer dos limites individualizados, a gente falou dos limites individualizados, a gente tem todos aqueles órgãos elencados, né, cada um com seu orçamento distinto, de que trata o caput do artigo 107 das disposições constitucionais transitórias. Então, são esses limites individualizados para cada órgão aqui que eu falei. Repetindo aqui, mas para memorizar melhor, fica vedada a concessão de revisão geral prevista. Então, a revisão geral, né? Isso aqui não é aumento, não é nada para aumentar a remuneração do servidor, e sim para recompor a inflação. E isso aqui, que seria uma garantia do servidor que está lá no artigo 37, esse direito ele foi relativizado, e esse aí que é o mais preocupante, porque a gente tem essa PEC aí que dura 20 anos, então, por exemplo, se um órgão for reiteradamente descumprindo esses limites durante 10 anos, a pessoa fica 10 anos sem receber recomposição da inflação e vai perdendo cada mês um pouquinho do poder, cada ano um pouco do poder aquisitivo, e pode se dar muito mal aí nessa brincadeira. Então é isso, espero ter ajudado vocês. Eu sou apenas um aluno, sou professor, estou aqui para poder ajudar aqui as pessoas a entender melhor o que está acontecendo e para também não evitar posições muito alarmistas sobre o que está acontecendo e esclarecer mesmo, a gente conhecendo as regras, fica melhor do que, e vendo as regras, lendo as regras de acordo com como elas são, fica melhor do que pegar algumas interpretações de alguns sites, que a imprensa hoje em dia está muito sensacionalista. E é isso. Vamos lá. Agradeço quem ficou até o final para ver o vídeo. E um abraço e até.